Olá pessoal, vamos à nossa primeira aula sobre um novo assunto depois da nossa segunda prova, que é autovalores e autovetores. Ok, vamos colocar aqui em modo tela cheia. Bom, o problema que a gente vai tratar nas próximas aulas é o seguinte: considere uma transformação linear, essa transformação de V para V. O que a gente gostaria de saber é quais vetores são levados em um múltiplo de si mesmo. Isto é, gostaria de procurar um vetor V e um escalar lambda que satisfaz a equação 8. T de V é igual a lambda de V, um múltiplo dele mesmo. Né? Bom, a primeira coisa que você observa nesse problema é o seguinte: como vetores nulos satisfazem a equação 8 sempre, né? Então, para a gente tratar esse problema e não trivializar a solução, né, eu vou querer achar vetores sempre não nulos que satisfazem a equação 8 para um certo múltiplo lambda, né, para um escalar lambda. Os escalares podem ser nulos, mas esses vetores que satisfazem a equação 8, necessariamente a gente vai estar procurando sempre vetores não nulos. Certo? Bom, o escalar lambda a gente vai chamar de alto valor de t. E os vetores v que satisfazem a equação 8 a gente vai chamar de autovetores associados ao alto valor lambda. Então, falando formalmente, então se você considera t uma transformação linear, se existirem vetores não nulos e escalares lambdas que satisfazem t de v igual a lambda de v, dizemos então que lambda vai ser um alto valor de t e v um autovetor da transformação t, associado a lambda. Certo? Então, como eu havia falado, para não trivializar o nosso problema, a gente sempre vai estar procurando autovetores não nulos. Né? E autovalores, eles podem ser nulos. Tá certo? Primeiro exemplo, vamos pegar aqui uma transformação de R2 para R2, dado por t de v igual a 2 de v. Bom, neste caso, repara que qualquer vetor não nulo vai ser autovetor associado a um único autovalor, que é 2. Né? Repara que qualquer vetor, é a nossa definição da transformação, né? Qualquer vetor não nulo que eu coloque aqui, xy, né? Ele é elevado em 2xy. Logo, 2 é autovalor de t, e qualquer vetor não nulo será autovetor associado a este autovalor 2. É um exemplo bem simples, né? Vejamos agora um exemplo um pouco mais interessante, é uma transformação novamente de R2 para R2, que é dada por t de xy igual a x menos y. Bom, é sempre importante, como a gente já estudou na segunda parte do curso, né, você olhar a transformação via sua matriz. Então vamos olhar a transformação via matriz aqui. O que a gente está pegando? Aqui tem um erro tipográfico, em digitação. Aqui, em vez de, não é xx, né, x e y, eu pego x e y e levo x e y. Essa transformação é descrita por essa matriz aqui. Né? Então, vetores da forma 0y, observa que os vetores da forma 0y são tais que essa equação aqui é verdadeira. Né? Eu pego 0y, transformo 0y nesse 0 menos y via essa matriz aqui. Isso é a nossa transformação linear. Mas eu posso escrever 0 menos y como sendo menos 1 multiplicado pelo vetor 0y. Então, todo vetor da forma 0y, onde y é não nulo, ele é transformado nesse vetor aqui, né, que é o múltiplo dele. Qual é o múltiplo? O múltiplo é menos 1. Então, 0y é transformado em menos 1 multiplicado pelo vetor 0y. Logo, 0y, onde y é não nulo, sempre é elevado por essa transformação por um múltiplo de si mesmo, e esse múltiplo é menos 1. Logo, menos 1 é alto valor, e os vetores da forma 0y, onde y é não nulo, são os autovetores associados a este alto valor. Então, como eu havia falado, todo vetor 0y, com y diferente de 0, será autovetor associado ao alto valor lambda igual a menos 1. Certo? Além disso, observe que vetores da forma x0, primeira coordenada x e a segunda coordenada 0, onde o x é não nulo,
esses vetores são levados ao vetor de x0, ou seja, o alto valor 1 é alto valor, né? Então, todos os vetores da forma x0, onde x é diferente de 0, são autovetores associados ao alto valor igual lambda igual a 1. Vejamos agora um exemplo de uma transformação que não tem autovalores. Ou seja, o que eu estou querendo ilustrar aqui é que nem toda transformação linear admite autovalores, né? Eu vou considerar aqui uma transformação de R2 para R2, dada pela seguinte função: txy é igual a menos yx. Bom, o que essa função está fazendo? Eu estou transformando x e y, multiplicando por essa matriz aqui, e isso me dá o resultado menos yx. Né? Bom, repare que pelo fato de eu estar trocando x e y por y menos x e multiplicado por menos 1, repare que não tem como eu ter autovetores diferentes de 0. Não tem como eu ter autovalores também para essa transformação. Não tem como, não existe esses autovalores reais, né? E autovetores associados a ele. Certo? Isso é um exemplo então de uma transformação linear de R2 para R2 que não admite autovalores reais. Certo? E logo, se não admite autovalores reais, não admite autovetores também. Ok. No próximo exemplo a gente vai detalhar um pouco mais, vamos sistematizar, né, a nossa procura de autovalores e autovetores. Então vamos lá. Um exemplo um pouquinho mais complicado, de R2 para R2, txy é igual a 2x mais 2y na primeira coordenada e na segunda coordenada é igual a y. Então o que a gente quer é procurar autovalores e autovetores para essa transformação. O que a gente quer? A gente quer resolver essa equação aqui, né? T de V é igual a lambda V. Com V, eu vou escrever sempre da forma x e y, genericamente, não nulo. Né? Bom, essa equação, onde V é igual a x e y, ela é equivalente, ela é igual a essa equação aqui. Então eu tenho que 2x mais 2y tem que ser igual a lambda x e y tem que ser igual a lambda y. Então eu tenho um sistema de equações para essa equação aqui. Né? 2x mais 2y é igual a lambda x, y é igual a lambda y. Certo? Muito bem, então para a gente achar autovalores e autovetores, você percebe que nesse exemplo, a gente pode expressar essa equação em termos de um sistema de equações lineares. A gente vai ver mais adiante que sempre será esse o caso. Ou seja, um problema de você achar autovalores e autovetores de uma transformação é essencialmente um problema de resolução de sistemas lineares, tá certo? Muito bem, para esse exemplo, então para eu achar autovalores e autovetores, eu tenho que resolver esse sistema de equações aqui. Certo? Lembrando primeiramente que autovetores, por definição, são não nulos. Né? Então eu tenho dois casos a considerar. Suponha, por exemplo, que o y seja não nulo. Repare o seguinte, se o y é não nulo, então você observa que lambda tem que ser 1, né? Da segunda equação aqui. Né? Porque se o y é não nulo, né? O lambda ele tem que ser igual a 1, obviamente. Né? Bom, mas se o lambda é igual a 1, então você coloca aqui lambda igual a 1, né? E você acha uma relação da primeira equação, uma relação entre y e x. Percebe? Se y for não nulo, perdão, se y for nulo agora, então o primeiro caso é y igual a 0. Né? Perdão, y não nulo. Né? Se o y for não nulo, a gente observou que lambda tem que ser 1. E se lambda for 1, da primeira equação você consegue inferir uma relação entre y e x. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando
a coordenada y ela é zero. Bom, se a coordenada y é zero, a segunda equação aqui não me dá nenhuma informação, se o y for zero. Tá? De um lado. Por outro lado, se o y for zero, certo? Como eu estou à procura de autovetores, né, a minha coordenada x necessariamente não pode ser zero. Porque se fosse zero, eu teria procurando aqui autovetores nulos. E não o que a gente quer. Autovetores são sempre não nulos, por definição, certo? Então, no caso onde y é igual a zero, a segunda equação não me dá nenhuma informação, de um lado. Por outro lado, a primeira equação me dá toda a informação, porque se o y é zero, necessariamente x não pode ser zero, e aí eu teria que 2x é igual a lambda x. E aí eu teria a conclusão, né, que lambda deveria ser igual a 2. Certo? Bom, se lambda igual a 2, né, então eu teria que lambda igual a 2 seria um alto valor, e lambda igual a 1 seria outro alto valor. Então, essa transformação linear ela tem dois autovalores. O primeiro autovalor que a gente calculou é lambda igual a 1, e o segundo autovalor, né, é lambda igual a 2. Certo? Bom, uma vez que você calculou os autovalores dessa transformação, o segundo passo é você calcular os autovetores associados a esses autovalores. Né? Então a gente viu no primeiro caso aqui, o caso onde y é igual a zero. No caso onde y é igual a zero, perdão, o primeiro caso que a gente viu é quando y não é zero. Né? Quando y não é zero, lambda é igual a 1. Né? Foi o que a gente viu aqui na segunda equação. E aí o que, é que vai acontecer? Como lambda é igual a 1, né? Então eu sei que 2y tem que ser igual a menos x, né? Ou seja, y é igual a menos x sobre 2. Ou seja, eu consegui calcular os autovetores associados a esse alto valor igual a 1, lambda igual a 1. Certo? Bom, tudo que eu expliquei aqui, vamos colocar aqui no próximo slide. Né? Consideremos dois casos. O caso A e o caso B. No caso A, y é não nulo, e o caso B é y igual a zero. Então, como eu havia explicado, no caso A, o que eu tenho aqui? Da segunda equação, eu sei que y é não nulo. Então, eu sei que y é igual a lambda y. Isso implica que lambda tem que ser igual a 1, porque y é não nulo. Tá certo? Bom, mas se y é nulo, não nulo, e isso implica que lambda é igual a 1, na primeira equação, o que eu infiro? Eu infiro que 2x mais 2y tem que ser igual a x. Logo, y tem que ser igual a menos x sobre 2. Conclusão é, primeira coisa, que lambda igual a 1 é um alto valor, e os autovetores associados a esse alto valor será da forma x, menos x sobre 2, onde x, obviamente, não é nulo. Então, esses são o conjunto de autovetores associados ao alto valor lambda igual a 1. Isso funciona para o caso y não nulo. Né? Ok. No segundo caso, o y pode ser zero. Bom, mas se o y for zero, x não pode ser zero, porque autovetores não podem ser nulos. Né? Então, no caso da letra B, se y é zero, então a gente tem que ter que x não pode ser zero. Bom, a segunda equação ela fica sem utilidade, né? Porque nesse caso aqui y é zero, então vai ficar 0 igual a zero, não tem utilidade. Agora, da informação que y é zero, x não pode ser zero. Então y aqui é zero, 2x tem que ser igual a quem? A lambda x, logo, lambda tem que ser igual a 2. Então 2 é um alto valor. E qual é o conjunto de autovetores associados a ele? Bom, aí é fácil, né? Porque y é zero e x pode ser qualquer número não nulo. Isso vem dessa primeira equação aqui. Certo?
Ok, pessoal, então eu vou definir aqui um conjunto que é o seguinte, é o conjunto de autovetores associados a um alto valor. Então, considere T uma transformação linear, assuma por hora que T admite um alto valor lambda. Então, a gente vai definir essa notação aqui, V de lambda é o conjunto dos vetores V em V grande, não nulos, né, que satisfaz essa equação aqui. Repare que lambda ele é um alto valor que está fixo. Então, para esse alto valor lambda, eu estou considerando esse conjunto V lambda, ele é o conjunto de todos os vetores não nulos que satisfazem essa equação. Ou seja, ele é o conjunto de todos os autovetores de T associado a lambda. Vamos ver um exemplo. No exemplo anterior, eu tenho dois autovalores, o autovalor 1 e o autovalor 2. Não é isso? No autovalor igual a 1, a gente viu que o conjunto de autovetores associados a lambda igual a 1, a gente acabou de ver, ele é o conjunto descrito pelos vetores x menos x sobre 2, onde x é não nulo. E o conjunto de autovetores associados ao autovalor 2, ele é da forma x, 0, onde x é não nulo. Ok? Muito bem, pessoal, a gente vai acabar por aqui nessa aula. Na próxima aula, na próxima semana, a gente se aprofunda nos exemplos de autovalores e autovetores. E a gente vai começar a falar sobre polinômio característico e etc. Ok, pessoal, um abração, até a próxima.